Especialistas. É hora do quadro Especialistas, primeira edição desta sexta-feira com o Dr. Márcio Bertocco. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes da rádio, sempre um prazer estar presente aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Hoje feriadão em Guaxupé, não tá curtindo o feriado não, hein, Dr. Márcio? Não dá tempo, trabalhando muito. Trabalhando muito, né? Sem dúvida. Dr. Márcio, olha, a primeira perguntinha de hoje, a nossa ouvinte, ela quer saber o seguinte, ela tá dizendo que volta de licença maternidade mês que vem. E ela está registrada como costureira. Ela queria saber se quando ela voltar à empresa, essa empresa ela pode colocar ela em outra função, mesmo que ela não aceite isso, que ela não queira outra função, ela queira continuar como costureira. A empresa pode ou não pode, doutor Márcio? Olha, a gente tem que sempre observar que o contrato de trabalho é um acordo entre as partes. Ou seja, nada é imposto a princípio. A gente sabe que às vezes não funciona desse jeito. Mas é um acordo entre partes que deve ser respeitado. A função dela é costureira, ela vai ter que voltar na função dela, na função de trabalho dela. Agora, se a empresa precisar que ela trabalhe, né, que ela exerça a atividade em outra função, vai ter que perguntar para ela e mostrar as vantagens de ir para outra função. Porque, caso contrário, ela pode se recusar, né? É lógico que tudo tem consequências, mas, a princípio, ela deve voltar na função dela, continuar na função para aquela da qual ela foi contratada. Uma mudança tem que ter a aceitação de ambas as partes. Tá, é uma conversa então, né, doutor Márcio? Aquilo que a gente sempre fala aqui, a melhor coisa é o diálogo, né, para se resolver certas pendências, né? Principalmente numa relação de trabalho, né? Isso. Porque sabe que, principalmente nos dias de hoje, você perder o seu trabalho, a sua remuneração, fica complicada a vida. Meu marido ainda está casado. Vamos sair um pouquinho aqui das perguntas de direitos trabalhistas agora, doutor Márcio. Essa ouvinte aqui, ela está dizendo o seguinte: meu marido ainda está casado no papel com a ex. Caso ele venha a falecer, quem é que fica com a pensão? Na verdade, a Previdência, ela vai dividir essa pensão entre as duas viúvas, no caso, né? As duas? As duas, vai ser dividido. Aquela que legalmente é a mulher, né, conforme ela diz no aqui, papel, ainda está casada no papel, ou seja, não formalizou a separação. Isso. E a atual, né, demonstrando a sua condição de união estável, né, de ter aí uma vida econômica e financeira junto com esse atual companheiro, vai ser dividida para as duas. E para provar isso é tranquilo, né, doutor Márcio? Olha... Dessa que está atualmente. Tem que demonstrar que vivem sob o mesmo teto, tem que demonstrar uma coexistência econômica, né? Ou seja, pagam as contas juntas, tudo. Se eles já tiverem filhos dessa relação, também é um meio de prova muito eficiente. Então, assim, não é difícil não, né? Provar, não é difícil não. Oi, Antônio Cláudio, minha mãe tem 60 anos e nunca registrou carteira. Será que ela consegue se aposentar? E aí, doutor Márcio? Aposentar ela não vai conseguir não, né? Porque a Previdência Social, para que você consiga a aposentadoria, você tem que fazer a contribuição. Entretanto, para pessoas que já são consideradas idosas, né? Que é de 60 anos ou mais para mulheres, tem um benefício chamado amparo assistencial, né? Que tem o apelido, né, de LOAS, né? A sigla LOAS, que você pode receber um benefício do governo federal desde que você implemente as condições para receber esse benefício, né? Ou seja, a renda familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo por pessoas da família, tem que ter mais de 60 anos de idade no caso de mulher, e mais algumas regrinhas que devem ser verificadas junto ao INSS. Certo, então no caso da mãe dela aqui, ela pode conseguir esse benefício, né? Mas a aposentadoria, como ela nunca contribuiu, aí ela não vai conseguir mesmo, né, doutor? Não, e mesmo pela idade dela, para que a pessoa aposente por idade, nas regras atuais, você tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Isso. Então, no caso dela, ela teria que contribuir até os 75 para aí sim ter uma perspectiva de uma aposentadoria.
Bom dia, Antônio Cláudio. Minha mãe vai fazer 56 anos e ela está com um processo com um advogado. Se ela for no INSS, será que dá certo? Ela tem 10 anos de carteira, já faz um ano que está com advogado, mas até agora nada. Como é que o senhor responde aqui para essa nossa ouvinte, doutor Márcio? Olha, ela está falando que está com um processo, seria... Eu acho que de aposentadoria, né? Será que é aposentadoria? Apesar que as idades aqui ainda não dá esse direito, né, doutor Márcio? Pois é, por idade não dá, que ela tem 56 anos, né? Sim. Conforme ela informou, e tem 10 anos de contribuição. Então ela não está implementando as regras de aposentadoria. Para aposentadoria ela tem que ter no mínimo, para a mulher, né, 25 anos de contribuição para aposentadoria proporcional ou 30 anos com aposentadoria total. E aqui para aposentadoria por idade, como eu acabei de falar na regra, na pergunta anterior, ela teria que ter no mínimo 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então, de nenhuma forma aqui ela não implementa as condições para uma aposentadoria. Agora, se ela está pleiteando algum outro tipo de benefício, né, que não foi informado aqui, sim, talvez ela consiga. Mas ela pode ir no INSS sem problema, né, doutor Márcio? Pode. Isso não é para tirar as dúvidas dela, né? Para tirar as dúvidas, né? Mesmo que ela já tenha contratado aqui um advogado, né? Não tem problema nenhum. Exatamente. E nessa situação, seria muito interessante ela falar com o advogado e irem os dois lá para tirar todas as dúvidas, até para ver se todo o caminho que está sendo trilhado tá perfeito, né? Tá correto. Mais uma perguntinha aqui, ela tá junta com um homem, né? Ela tá, eu não sei se é amaziada aqui, com um homem há um mês, mas já estamos juntos há 6... entendi, ela tá sobre o mesmo teto com um homem há um mês, mas eles já estão juntos, namorando há 6 meses. E ela tá grávida de 3 meses, doutor Márcio. Ela quer saber quais são os direitos, porque eles estão se separando. E aí, doutor Márcio? Nossa, mas que confusão. Confusão danada, né? Pois é. Olha, a legislação que reconhece a união estável, antigamente falava que você tinha que ter aí no mínimo 1 ano morando sob o mesmo teto e tudo mais. Hoje isso já foi superado, a união estável basta a declaração. Então, se eles já estão juntos, ela grávida, tudo, já gera todas as responsabilidades de um casal perante esse filho que vai nascer, né? Inclusive com pagamento de pensão alimentícia, registro do nome do pai, tudo direitinho. Agora, precisa ver se essa casa eles conseguiram após essa união, se essa casa é só de um deles, se eles têm outros bens a serem divididos ou não. A pergunta está muito sucinta aqui para o tamanho da responsabilidade do problema, né? Que isso envolve, exatamente. A única coisa que a gente pode garantir para ela aqui é que os direitos da criança estão garantidos, né, doutor Márcio? Sem dúvida, né? Sem dúvida. A lei sempre vai estar amparando a criança. E os delas também em relação aos bens que foram conseguidos após essa união. Depois da união, que no caso aqui é de 6 meses para cá, né? Pelo que eu entendi aqui na pergunta. Por favor, Antônio Cláudio, pergunte ao doutor Márcio. Fui mandado embora, porém o meu aviso era trabalhado e não cumpri, pois comecei a trabalhar em outro lugar. Quais serão meus descontos dentro desta situação? Nós já falamos aqui, o aviso prévio, ele gera responsabilidades tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Quando o empregador vai dispensar o empregado, ele é obrigado a pagar o aviso prévio, que seja de forma indenizada, que é aquele que ele paga junto com a rescisão, ou de forma trabalhada, né? O empregado trabalha aquele dia, aquele mês e recebe com aquelas reduções de tempo de trabalho. Agora, quando o empregado pede a demissão, ele é obrigado também a dar o aviso prévio para o empregador, né? Sob pena de, nesse caso específico aqui, de não cumprir o aviso prévio, ter descontado nas suas verbas rescisórias o valor referente ao aviso prévio. Então é esse o, entre aspas, prejuízo que ela teria na rescisão das verbas trabalhistas que ela teria direito. Certo. Doutor Márcio, está chegando mais algumas perguntinhas aqui, deixa eu até aproveitar para fazer essa daqui, porque está relacionado a feriado aqui. Esse nosso ouvinte está perguntando o seguinte: ele trabalha em uma empresa e as folgas no feriado são divididas entre os funcionários. Metade folga num feriado, a outra metade folga no outro.
No próximo, né, que vai ser amanhã aqui em Guaranésia, aniversário aqui de Guaranésia, ele disse que o patrão chegou para os funcionários e disse que todo mundo vai trabalhar, né? Ele quer saber o seguinte, o patrão também disse que não vai pagar os 100% de quem deveria ter essa folga, conforme foi combinado. Ele quer saber se está correto, se isso é permitido, se o patrão está amparado pela lei. Olha, não está não, porque a partir do momento que há a divisão de folgas, né, ou seja, a compensação de uma folga trabalhada com uma folga não trabalhada, né, de um feriado, por exemplo, a partir do momento que isso é retirado, esse benefício é retirado do empregado e gera a obrigação pelo trabalho, é o trabalho em feriado, que é remunerado como hora extra e o adicional de 100%. Então não tem fundamento o que o patrão está falando, não. A não ser se esse feriado que serão obrigados a trabalhar será compensado com outro feriado. Mas aí já tem que ser uma situação previamente combinada. Conforme nós falamos na primeira pergunta lá, todo contrato de trabalho é um acordo entre partes. Não há imposição. Então, se o patrão está impondo uma situação, ele está quebrando o contrato de trabalho, o que pode trazer consequências futuras. Mas, nesse caso específico, a hora trabalhada no feriado tem que ser remunerada pelo adicional de hora extra de 100%. Perfeito, doutor Márcio. Tem só mais uma perguntinha pra gente encerrar aqui, doutor Márcio. Aqui é feriado, tô tranquilo. Tá tranquilo, né? Ó, essa nossa ouvinte, ela tá perguntando sobre a questão do piso para as domésticas. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Ela pergunta o seguinte: doméstica tem PIS ou não? Eu fui a uma contadora e a contadora falou que eu não tinha direito ao PIS. Ela falou que eu não sou empresa, mas eu já contribuo com o E-Social desde o início da lei. E aí, pergunte para o doutor Márcio. E aí, doutor Márcio, ela tem ou não tem direito ao PIS? Olha, a contribuição do E-Social começou aí final de 2015, né, 2016. O PIS, ele determina, para implementar as condições de ter direito ao PIS, um prazo de no mínimo 5 anos. Então ela ainda não implementou as condições para ter direito ao PIS, né? Apesar de que quando houve essa reforma em relação à lei das domésticas, né, que foi muito comentada também, essa situação do PIS, ela ficou em suspenso por um bom tempo e que seriam novas regras a serem discutidas e implementadas. Agora, é uma situação que a gente precisa verificar com um pouco mais de estudo para ver se já está tudo certo, se já está implementado, se os recolhimentos já estão valendo. Mas mesmo assim, a regra do PIS não mudou. Você tem que ter 5 anos de contribuição ou de carteira assinada, né? Mas, e a remuneração até 2 salários mínimos. Agora, para a doméstica vale a partir da mudança da lei. Não, mesmo que essa doméstica tenha a carteira registrada há muito tempo, a mudança da lei ocorreu o ano passado. Ocorreu 2015, 2016, né? Isso. Perfeito, doutor Márcio, tem várias outras perguntas aqui, mas infelizmente eu peço perdão aqui para os ouvintes. Próxima semana o doutor Márcio volta no mesmo horário para responder estas questões que vão ficar por aqui. Doutor Márcio, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar presente aqui com vocês. Não vou desejar, bom final de semana a todos. Eu não vou desejar bom feriado, porque o senhor vai continuar trabalhando, né? Mas bom final de semana. Obrigado. Um abraço. Um abraço.